Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 245. No celular, certo? Deus Está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele é o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo, vem ocupar o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita, com prazer e poder, ó Trindade Santa, Deus ocupa o templo. Convido também a Santa e Amada Igreja a leitura do Salmo 2. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira hás de lhe falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disseste, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como sua posse. Com seu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Convido a amada igreja a buscarmos a Deus uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome, Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a força, Deus, pelos séculos dos séculos, porque o Senhor governa, Deus, sobre todas as coisas, sobre seres visíveis e invisíveis, governa sobre as nações, ó Deus, governa sobre a Tua igreja, sobre todas as circunstâncias e situações. O Senhor é Deus e o Senhor preside e o Senhor governa. E nós te louvamos, Deus, e nesse momento
nós nos unimos com todos aqueles que o adoram neste dia do Senhor, que lhe prestam culto, Deus, que o adoram em espírito e em verdade. Pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores. E rogamos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito para que nos ensine, Deus, como prestar um culto genuíno, um culto verdadeiro, um culto que Te agrade, Deus, que Te obedeça, que Te honre, Senhor, porque somente o Senhor é Deus. Pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito também nos ilumine para que possamos ser instruídos nesta manhã sobre a Tua vontade, os Seus decretos, Deus, a Tua lei, o Teu desejo, e que a Sua vontade, Deus, seja cumprida nesta igreja e em todo o mundo. Muito obrigado pela Tua graça, Deus. Receba a nossa adoração, o nosso culto e nos instrua, Deus, segundo a Tua boa vontade, pelo Teu favor e graça. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Quero ainda convidar a amada igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura da Santa Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aí a santa lei de Deus, que nos aponta o que é o pecado, pois o pecado é a transgressão da lei. Ainda quero convidar a Santa e Amada Igreja a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
Faremos a leitura a partir do verso 37. O texto aqui que nós vamos ler começa: ouvindo eles estas coisas, né? Eles ouviram aqui a primeira pregação da igreja, a primeira pregação sobre Cristo crucificado e ressuscitado, tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Trata-se aqui da primeira pregação da igreja, não a primeira pregação no sentido de igreja congregar, porque Deus sempre congregou seu povo desde a saída do Egito. Mas a primeira pregação após o fato consumado da morte e ressurreição, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A primeira vez que é pregado o Evangelho depois da plenitude dos tempos ter chegado. Ou seja, Cristo ter consumado a sua obra redentora. E algumas daquelas pessoas que ouviram, quem fez essa pregação foi o apóstolo Pedro, algumas daquelas pessoas que estavam ali ouviram, perguntaram: o que devemos então fazer, irmãos? E Pedro, ao responder aquelas pessoas, ele nos mostra aqui algumas coisas. Primeiro, um chamado e uma promessa, ou a promessa e o chamado, que está aqui no verso 39, né? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Aqui está o chamado. Mas nós temos que entender esse texto na sua plenitude. Nós temos que entender esse texto conscientemente. Esta promessa e esse chamado é para aqueles que respondem positivamente o que Pedro diz no verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui, primeira coisa que nós devemos entender é que isso daqui, ele tipifica o início da igreja, aliás, o fato é o início da igreja e tipifica o início da vida cristã de qualquer um que venha submeter-se a Cristo. Como tipifica o início da vida cristã de qualquer pessoa? Em primeiro lugar, ouve a mensagem do Evangelho. É impossível ser cristão sem saber da mensagem do Evangelho. Que Deus enviou seu próprio Filho por amor a nós, para morrer por nós, para pagar os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Somente ouvindo essa mensagem é que haverá a conversão da pessoa. Somente tendo contato e consciência dessa mensagem. E ao ouvir, ao ter contato com esta mensagem, deve-se necessariamente cada indivíduo questionar: então o que eu faço diante disso? O que eu faço diante dessa notícia que estou recebendo, que o próprio Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Qual será a minha atitude diante disso? E aqueles homens então manifestaram verbalmente esse questionamento que cada um de nós deve fazer. E o apóstolo Pedro então responde para eles. Como começa a vida cristã? Pelo arrependimento, ou seja, não só me arrependo dos pecados que já cometi,
mas me arrependo e principalmente me arrependo pelo fato de ser pecador e estar sujeito a pecar novamente. Esse é o grande motivo do arrependimento do ser humano. Eu sei que eu sou falho, eu não confio em mim, eu confio em Deus. Então eu peço perdão por eu ser assim, eu me arrependo disso. Este é o ponto de partida da vida cristã. E o início da caminhada deve-se necessariamente passar por isto. Cada um de vós, ou seja, o arrependei-vos é genérico, todos vocês, arrependem-se. E cada um de vocês que tem a vocação de seguir a Cristo, que entendeu essa mensagem, que percebeu o amor de Deus em os alcançar e quer ser um seguidor de fato de Cristo, quer vestir a camisa, seja batizado, ou seja, tome a sua atitude de selar-se no reino de Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é o início da vida cristã. Então nós vemos aqui que há um chamado e uma promessa. Tá? Como Pedro colocou aqui, primeiro a promessa e depois o chamado. Né? E ele vem dizer, pois para vós outros é a promessa. Para quem? Para aqueles que perguntaram, e agora? Ouvindo, tendo contato com isso, entendendo essa mensagem, recebendo essa mensagem, eu me importo em querer saber o que eu faço daqui para frente. Irmãos, os indiferentes serão vomitados da boca de Cristo. Quando Cristo fala para a igreja, quem dera fosses quente ou frio, mas como és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque o frio, ele pode receber essa notícia e se importar em querer ser quente. E o quente, ele vai seguir as instruções apostólicas para seguir a sua caminhada. Mas aquele que escuta a mensagem, até concorda com ela, mas não veste a camisa, não se entrega por inteiro, não toma a decisão deliberada de tornar-se de fato um cristão. Não é para este a promessa. Então ele diz aqui, pois para vós outros a promessa, para vossos filhos. Aqui já começa a entrar os benefícios de entregar-se a Cristo, ou seja, a minha família será alcançada, a minha descendência será alcançada. Né? Nós vimos ali quando nós lemos a lei de Deus, né, o terceiro mandamento, terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Isso é uma palavra certa, séria, inquestionável, irrefutável. Não adianta a igreja moderna, e a igreja moderna que eu digo, as denominações que surgiram após a reforma, não adianta elas quererem impor as suas tradições acima da palavra. Não, mas os filhos não têm direito, não. A palavra diz que tem. A palavra diz que a promessa é para vós e para vossos filhos. Tá? E diferenciou os filhos de outras pessoas que não são da família daquela pessoa, mas outros que Deus chamará também. Então a promessa é para vós, para vossos filhos. O terceiro mandamento para os obedientes, Deus fala, terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A salvação é um ato de misericórdia de Deus? Obviamente sim. E ele diz que terá misericórdia até 1000 gerações. Claro que cada um desses jovens, dos descendentes, né, daqueles que abraçam a fé, terão que passar pelo processo da conversão, claro que sim. Mas a salvação pertence a Deus. E aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Muitas vezes nós não vemos como alguém pode se converter, né? Como um filho, um neto que tem uma vida desordenada, como que ele pode se converter? Parece que nunca. Mas aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Então nós vemos aqui a promessa e o chamado. Tá? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E veja, não para toda a humanidade, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então veja que não são todos que vão receber esses benefícios. Tá? Agora olha só, verso 40.
com muitas outras palavras, deu testemunho e perceba, exortava-os, dizendo. Tá? E aqui que eu quero fazer o nosso, a base desse momento litúrgico nosso de penitência, de confissão. Então ele pregou Cristo, as pessoas que ouviram, alguns falaram, o que eu devo fazer então? Ele ensina, tome decisões, arrependa-se, seja batizado, em nome de Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Ele fala sobre o chamado e a promessa, tá? Da abrangência da promessa, que a promessa é para vós outros e para vossos filhos, para os que estão longe ainda, ou seja, aqueles que Deus chamar, tá? E depois, com muitas outras palavras, depois de dar toda a base da caminhada cristã para aqueles homens, ele entra com uma exortação, olha só, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, eis a exortação apostólica, salvai-vos desta geração perversa. Você quer? Você quer isso? Você de fato quer isso? Você quer ser salvo desta geração perversa? Ou você quer usufruir de tudo que usufrui essa geração perversa e ser condenado com eles? Então Pedro, ele aborda os benefícios que Cristo vai oferecer para aqueles que se salvam. E depois disto, ele exorta aquelas pessoas dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então daquela multidão que estavam ali, muitos aceitaram a palavra e foram batizados. O texto aqui diz que houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas, lembrando que essas estatísticas que eles faziam contavam só homens, né? Se você contar uma mulher e 2 filhos com uma média para cada homem, seriam quase 12.000 pessoas aqui, tá? Mas muitos rejeitaram, que provavelmente eram muito mais do que 12.000. Havia muitas pessoas ali, né? Então, o que nós vamos ver aqui é, salvai-vos dessa geração perversa. Para o nosso momento de confissão, irmãos, nós vamos fazer um momento de confissão aqui. E uma oração silenciosa, como sempre fazemos neste ato litúrgico. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. Mas olhe para você mesmo e veja que a exortação, ela é pessoal. A salvação pertence a Deus, tá? Essa exortação é algo pessoal, tá? Você quer mesmo que Deus te salve? É isso que você quer? Porque a vida cristã, ela não é uma vida igual ao que faz as pessoas dessa geração perversa. Ela não é igual. A vida cristã não se resume em estar no dia do Senhor de manhã prestando um culto a Deus. E depois, durante a semana, vivendo como uma geração perversa. Aqui ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. A exortação de Pedro é, se no nosso momento litúrgico de penitência e confissão, onde apelaremos, né, pelas misericórdias de Deus que nos perdoe as nossas falhas e pecados. Se você sentir o desejo de dizer a Deus, Senhor, eu quero me salvar dessa geração perversa. Porque isso é como uma corrente de rio muito forte, que nos leva com muita facilidade para algum lado. Mas eu entendo a sua mensagem. E eu sei que o caminho deles, o final do caminho deles é caminho de morte. Eu sei disso. Eu entendo isso perfeitamente. E eu não quero isso para mim, mas eu quero herdar a promessa. Terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu quero alcançar toda a plenitude da tua misericórdia, inclusive a minha salvação pessoal, a salvação da minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso são promessas, não são promessas vazias, são promessas efetivas. Tá? Então, nesse momento litúrgico, pelo qual passaremos agora, traremos corações contritos diante de Deus, reconhecendo que somos falhos e pecadores. Tá? E se você sentir o desejo, você diz para Deus, Senhor, eu quero me salvar dessa geração perversa. Eu quero me salvar dessa geração perversa. Mas aí é com você, porque isso é totalmente pessoal. Tá?
Então, nosso momento litúrgico é um momento de confissão. E você faça o que você achar melhor para você e sua vida neste momento de confissão. Então, convido a Santa e Amada Igreja para uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida, estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Grande é o Senhor, e o Senhor é todo-poderoso, Deus. Para ti não há impossíveis em todas as tuas promessas. Senhor, para nós é impossível, Deus, sermos salvos. É impossível nós não sermos condenados com o mundo. Porque muitas vezes, coisas que eles desejam, muitas dessas coisas nós desejamos também. Muitas vezes. E por isso, Deus, nós nos arrependemos e nos detestamos, porque somos falhos e pecadores. Mas neste momento, Deus, fundamentados na tua santa palavra, eu quero, Deus, responder positivamente à exortação do apóstolo Pedro. E se há algum dos meus irmãos ou irmãs presentes ou que tenha contato com este culto de certa forma, que também deseja, Deus, nós nos unimos e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nós queremos nos salvar dessa geração perversa. Muitos de nós já tomou a decisão de batizar-se, Deus, de seguir na caminhada com o Senhor, e muitos de nós têm o desejo de ser mais fervorosos a Ti, ó Deus, no sentido de buscá-lo mais na Tua palavra, nos cultos, para uma exaltação do Senhor em nosso coração e em nossa mente, para que possamos ter vidas santas, Deus, melhorarmos nossas condutas. Nós pedimos perdão ao Senhor, porque sabemos que erramos e falhamos. Pedimos perdão, Deus, porque pecamos por palavras, ações, negligências, pensamentos. E neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a salvar-nos, Deus, desta situação perversa. Nos conduza, Deus, no caminho da retidão, para que possamos alcançar, Deus, as moradas que o Senhor Jesus tem preparado para nós, junto do Senhor, no teu paraíso eterno. Muito obrigado, Deus, pela bênção do teu perdão. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. E muito obrigado por Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o Teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos,
ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 11. Somente a leitura, pois o sermão hoje é catequético. Dia do Senhor 11. São apenas 2 perguntas. Irmãos, nós estamos na parte do catecismo que estuda os artigos do credo apostólico, né? Então nós vimos que o credo apostólico ele é fundamentado, os 12 artigos do credo apostólico, fundamentado nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, na Trindade. Tá? Então nós vemos que o artigo 1, que nós estudamos até o Dia do Senhor passado, o Dia do Senhor 10, trata de Deus Pai. Agora nós entraremos, com a graça de Deus, na cristologia do credo apostólico, que vai dos artigos 2 ao 7. Tá? Então o Dia do Senhor 11 vai falar a respeito dessa cristologia do credo. Tá? Pergunta 29. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos, ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Resposta: não. Embora se gloriem nele com palavras, isso quer dizer, embora as pessoas falam que sim, que tem amor por Cristo, respeitam Cristo, né? Aceitam Cristo e tal, né? Então a resposta é não. Embora se gloriem nele com palavras, eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a salvação. Tá? Então, como será um sermão catequético, nós vamos deixar a explicação para o sermão. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 157. Manda ricas chuvas, tua bênção, Salvador. Imploramos, esperamos, vivifica-nos, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13. Faremos a leitura até o verso 21.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, até o verso 21. Romanos 10, 13. 10, 13 ou 13? Capítulo 10, verso 13. Eu acho que eu falei errado, né? Devo ter falado errado. Não, primeiro você falou certo, depois você falou errado. Capítulo 10, verso 13. Todos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui, convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, louvado seja o teu nome, Deus. Nesse momento, Deus, em que estamos cultuando a sua palavra, Senhor, estamos diante, Deus, desse texto. E para que possamos entendê-lo, Deus, nós necessitamos, carecemos, Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, para que assim o Senhor nos instrua. Eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, para que tudo que sai dos meus lábios, Deus, eu clamo a ti para que tudo que sai dos meus lábios seja ministrado pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização, que nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito. E ainda, Deus, eu clamo a ti, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o único Salvador. O Catecismo agora nos apresenta a seção do Credo Apostólico que professa a nossa fé no Filho de Deus. Sabemos que o Filho de Deus é chamado Jesus. E a pergunta 29 que nós lemos diz isto: porque é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. Cristo é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. Ora, se há necessidade de um Salvador, é porque existe um perigo. Quem não está correndo algum perigo, não precisa ser salvo de nada. Então, se há necessidade, e Deus, o Criador do universo, e o nosso Criador, diz que nós precisamos de um Salvador, é porque existe um iminente perigo. Ora, quando alguém está se afogando, há necessidade de um salva-vidas. Quando alguém está soterrado sob destroços, há necessidade de um grupo de salvamento. Quando alguém está perdido, há necessidade que alguém o encontre e o salve. Isso para nós parece muito óbvio. Ou seja, não há questionamento sobre isso. Sabemos, evidentemente, que pessoas correndo esse tipo de perigo necessitam desse tipo de salvação. Mas para que um Salvador? Para quem está apenas vivendo nesse mundo.
não está se afogando, não está sob terrados, sobre entulhos, não está perdido numa região difícil, hostil, apenas está vivendo. Ela acorda de manhã, toma o seu café, toma o seu banho, vai trabalhar, volta para a sua casa, assiste um filme, janta. Para que salvação para uma pessoa que está apenas vivendo? Porque, segundo as Escrituras, existe um perigo chamado pecado. Então, ele é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador, porque veio tirar os pecados do seu povo. João Batista, que veio preparar o caminho de Cristo, diz: eis aí, se referindo a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós precisamos dessa salvação, pois o pecado irá nos condenar. A pergunta 29 diz que Jesus, ele veio tirar os nossos pecados. Eu quero convidar os amados irmãos, aqueles que puderem, que abram suas Bíblias no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, leremos dos versos 20 a 28. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Está dizendo aqui dos sacerdotes humanos, né? E se referindo principalmente ao sacerdócio levítico. Verso 24. Este, no entanto, este é Cristo, tá? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, para salvar os nossos pecados, ele não somente padeceu tudo aquilo que ele deveria padecer, que os nossos pecados deveriam padecer, e ele tomou para si todas essas dores, e como um amaldiçoado, porque era maldito segundo a lei, todo que fosse pregado na cruz do Calvário, e ele foi como um amaldiçoado e pagou o sacrifício que nos dá totalmente a paz. Não somente isso, que já seria uma grande coisa, mas ele se tornou sumo sacerdote de uma aliança muito superior. Ou seja, toda a nossa reivindicação com relação a Deus passa por ele. Então, se uma pessoa hoje, ela rejeita Cristo, rejeita totalmente Cristo, talvez ela zombe de Cristo, talvez ela seja indiferente a Cristo, talvez ela relute em acreditar em Cristo. Se algum dia ela precisar clamar a Deus, necessariamente ela passará por Cristo. Se algum dia ela alcançar a misericórdia de Deus, essa misericórdia será através de Cristo.
Mas se ela obstinadamente passar a sua vida inteira negligenciando Cristo, não se importando com Cristo, o dia do seu julgamento final, o juiz será o próprio Cristo. Então, amados irmãos, Cristo é tudo em todos. Ele é a plenitude do tempo. Nós vimos neste texto, que é um texto teológico, ensinando aqueles que praticavam a religião judaica, da transição do sacerdote, porque Cristo, né? E que é muito útil para a igreja, essa carta. Mas nós vemos um detalhe aqui muito importante, que ele foi feito mais alto, não só mais alto que os outros homens, não só mais alto do que os anjos, mas ele foi feito maior do que o céu. Ele é feito mais alto do que o céu. E o próprio autor da carta aos Hebreus diz que pela palavra de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 1, ele governa e sustenta todo o universo. Todo o universo. Então, é um Salvador de peso. É um Salvador forte. É alguém que de fato pode nos salvar. Quem faz parte desse povo e como essa salvação se dá na prática? Nós vimos aqui no texto de Romanos 10, 13 a 15. Veja a sequência que o apóstolo Paulo apresenta ali. Primeiro, alguém é enviado até você com o Evangelho. Alguma vez na sua vida você já agradeceu pela vida daquele que primeiro te pregou o Evangelho? Você já sentiu gratidão pela primeira vez que você ouviu o Evangelho? Seja lá quem for que pregou o Evangelho para você. Você já agradeceu a Deus pela vida dessa pessoa? Fala, Senhor, obrigado. Porque aquela pessoa, ela foi providência de Deus para a tua salvação. Deus movimentou as coisas, governou as coisas, para que aquela pessoa chegasse até você com a mensagem do Evangelho. Você recebeu ali um chamado e uma promessa. Depois, primeiro, alguém é enviado com o Evangelho. Segundo, o Evangelho é pregado. Você já agradeceu a Deus? Porque todas as vezes que você ouve o Evangelho, você tem uma oportunidade incrível de mergulhar na paz de Cristo, na paz que Cristo, Ele é o governante. Terceiro, o Evangelho é ouvido. Se você entendeu o Evangelho, é porque Deus te abriu os ouvidos e os olhos espirituais. Veja aqui, eu vou ler, embora a igreja conheça bem essa passagem, mas eu vou ler para efeito do sermão. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 11 a 13, a 12. Versos 11 e 12. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só o que Deus fez. Deus enviou alguém até você, personalizadamente, até você. E você se sente triste, contrariado com as coisas da vida, se sente inferior, sente que a sua vida não está como você queria, você está triste, está desiludido, está decepcionado, está insatisfeito. É razoável isso para um cristão? É razoável sentir-se insatisfeito? Olha o que Deus fez. Deus enviou alguém até você, personalizadamente. E essa pessoa pregou o Evangelho para você. Deus abriu os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais. Porque para muitos Deus enviou pessoas para a condenação, para pessoas pregarem o Evangelho, mas não abriu os olhos nem os ouvidos, conforme vemos escrito aqui pelo próprio Cristo dizendo, para que essas pessoas não se arrependessem e não houvesse salvação para elas. Mas para você, Deus abriu os teus olhos espirituais, Deus abriu os teus ouvidos. Aquela pessoa pregou o Evangelho para você e você conseguiu entender aquilo. Olha como Deus te amou. Depois,
o quarto ato dessa sequência, você acreditou no Evangelho. Ora, a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que opera a fé, vem dele, tanto querer como efetuar. Ou seja, Deus operou no seu coração a fé para que você não se perca. Você já agradeceu a Deus por isso? Obrigado, Senhor, porque eu estava sendo condenado com o mundo, morto ou morta em meus delitos e pecados, e um dia o Senhor levantou uma pessoa, e essa pessoa me pregou o Evangelho, e o Senhor me abriu os ouvidos espirituais. O Senhor me abriu os ouvidos espirituais, os olhos, eu consegui ver, eu consegui ouvir aquela mensagem, eu consegui entender porque o Senhor me capacitou. E Senhor, o Senhor operou no meu coração a fé para que eu cresça e o Senhor me salvasse. O Senhor fez tudo isso por mim. Ou seja, a salvação não é só uma proposta, uma oferta para pessoas em potencial. Ou seja, Cristo veio e falou assim, olha, eu morri na cruz, agora quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Não foi só isso não. Ele fez todas essas coisas no nosso interior para que nós fôssemos salvos, porque o nosso coração era extremamente duro. E sem ele agir desta maneira, nós simplesmente nos perderíamos e morreríamos nos nossos próprios pecados. Então é como Sproul disse uma vez, não é só que Cristo ele viu alguém se afogando e ele jogou uma boia e aquela pessoa ficou à deriva. Se conseguir pegar a boia vai ser salvo, se não conseguir pegar a boia não vai ser salvo, vai se afogar. Não foi isso que ele fez. Ele mergulhou no abismo. Ele foi até lá embaixo onde aquela pessoa já estava naufragada e sugada pelo tempo. Ele tirou aquela pessoa de lá. Ele colocou aquela pessoa nos seus ombros. Ele voltou para a superfície e ele soprou a vida nos pulmões daquela pessoa que já estava se afogando e morrendo ali. Foi assim que Deus nos salvou, literalmente. Ele nos pegou, que estávamos naufragando e afogados nos nossos delitos e pecados, como um mar bravio, sem esperança alguma de ser salvos. E ele nos fez isso. E o quinto passo é que o que crê clama a Cristo para a salvação. E então depois que Deus operou a fé, depois que Deus enviou alguém até onde eu estava, e não há um lugar onde Deus não nos possa alcançar. Não há lugar profano demais em que o ser humano esteja que Deus não o possa alcançar ali. Ele enviou alguém aonde nós estávamos, do jeito que nós estávamos. Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós entendêssemos. Ele operou a fé no nosso coração. E ele nos fez clamar a Deus por essa salvação. E é por isso que nós temos a sensação que somos nós que escolhemos. De fato, somos nós que escolhemos. Mas depois que ele fez tudo isso, depois que ele operou todas essas maravilhas no nosso coração, depois que ele instalou em nós a verdadeira fé, e aí então nós escolhemos, Senhor, me salva. Ou seja, agindo Deus, ninguém impede. Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, a promessa que se cumpriu em Cristo no Novo Testamento: eu imprimirei as minhas leis no teu coração. Essas leis estarão no teu coração. Ou seja, ele fez tudo isso por nós. E é por isso que nós dizemos, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Olha só, ele, depois, aqueles que creram e clamaram, formaram um povo salvo por ele. E Deus então nos deu o privilégio, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E hoje somos corpo de Cristo. E nós não precisamos temer o futuro, porque aquele que governa o universo personalizadamente
nos tirou do império das trevas, a cada um de nós. Sim, ele tem poder para fazer isso. Quantos bilhões de pessoas já existiram no mundo? Trilhões, eu não tenho ideia. Mas a toda a legião de salvos, ele fez isso personalizadamente, um por um. Ou seja, pelo nome. A palavra de Deus diz que o nome de cada um de nós está gravado nas palmas da mão dele. Ou seja, embora sejamos todos salvos, somos únicos diante de Deus. E ele se preocupa com os detalhes da nossa vida e das nossas inquietações. Aquele que é maior do que o céu e que governa o universo. Então, irmãos, logo torna-se claro que o Evangelho é sobre Cristo apenas, não sobre apóstolos, não sobre pastores, não sobre dons, mas unicamente sobre Cristo. Cristo, ele é a plenitude do tempo. Os dons, os pastores, os apóstolos, a igreja, são todas ferramentas que Deus usa para beneficiar o seu povo. Mas a mensagem é somente Cristo. É só Cristo que pode fazer isso. Então nós vemos que o Evangelho que eu vos preguei, pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Este é o Evangelho de Cristo, e é assim que você é salvo, tendo contato com esse Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo venceu a morte, e tudo isto foi plano de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Veja que não foi apenas um ato simplista, ou muitas vezes podemos imaginar algo muito doloroso de fato que Cristo fez, e deixou aí uma oferta em potencial para, na esperança que alguém aceite, né? Não foi isso que ele fez. Ele veio buscar e salvar. Ele deixou a glória para pisar nesse mundo tenebroso. Você consegue imaginar um Deus que era servido por anjos, que veio para ser cuspido por homens que, além de ser meros mortais, insignificantes, porque a palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos pés dele. Deus nos olha como gafanhotos. Ao seu povo, de forma amorosa. Deus, certa vez no Antigo Testamento, chamou de vermezinho de Jacó. É um Deus muito grande. Você consegue imaginar Deus deixar toda essa glória de ser servido para vir passar humilhações de homens que não conseguem diferenciar a mão direita da mão esquerda? E ele fez isso por você, pelo teu nome, exclusivamente, personalizado. Não foi algo genérico que Deus fez. Não foi uma salvação genérica. Ele salvou a sua igreja. Ele tem um rol de membros no céu. Ele tem um livro chamado Livro da Vida, que foi escrito desde a fundação do mundo, e o teu nome está lá. Ele fez isso por você. Não tem como ser indiferente, irmãos. Seria como se nós fôssemos pessoas muito frias, né? Porque é muito orgulho e soberba o homem viver achando que não precisa de Deus. Eu não preciso ir nos cultos. Você não pode vir agradecer a Deus porque você enxerga, porque você ouve, porque você consegue andar com as suas pernas. Você não consegue agradecer a Deus por isso? Você acha que não vale a pena você ir 1h30 por semana cultuar a Deus, sendo este o dever de todo homem, para agradecer a Deus? Obrigado, Deus, porque o Senhor me alcançou aonde eu estava e da forma que eu estava, e o Senhor me libertou das trevas, e essas lutas que eu passo, eu sei que o Senhor está governando sobre todas elas. Há mais um detalhe muito importante, amados irmãos. Nós podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Não é 14? Atos, capítulo 4, verso 12.
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lembra a pergunta 30 do Catecismo, que ela vai falar, mas e aqueles que buscam em Jesus em outras fontes, ou em si mesmos, ou nos santos, ou em qualquer outra coisa, salvação, essas pessoas têm Cristo como seu único Salvador? Evidente que não, porque não há outro nome que é dado por Deus e que importa que sejamos salvos. Então, se a pessoa ela fica procurando em outras fontes, ela não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Também gostaria de ver aqui dois detalhes com os irmãos. Primeiro, os que buscam nos santos. Veja lá em Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. E preste muita atenção nesse texto aqui, amados irmãos. Ele começa com um alerta, uma advertência aqui, ó, um cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é te prender com uma rede mesmo, como se você estivesse sendo caçado. Como se você estivesse andando livre por aí e de repente você pôs o seu pé numa rede e alguém te caçou e te levou cativo. É isso que ele está falando. Cuidado que ninguém vos venha enredar. E como que é essa rede? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo é o que as pessoas pensam hoje no mundo. Cuidado que elas não te enredem com o que elas acham, com o que elas pensam, com a forma que elas veem o mundo. Isso é rede. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o corpo, o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Lembra que Pedro fala, naquela primeira pregação, quando as pessoas perguntam, ele fala, arrependam-se e sejam batizados. Quem negligencia o batismo, irmãos, negligencia o próprio Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E também, aqui nós vemos que somente Cristo é o único Salvador. Não há como buscar salvação em outros. E também há os que buscam em si mesmos. Em Mateus 15, 19, aqueles que puderem abrir suas Bíblias, em Mateus 15, 19... diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eis aí o coração do homem. Esse é o coração do homem. Aqueles que buscam salvação em si mesmos, conseguem salvar-se com o coração assim? Não consegue. Nós precisamos de alguém que nos justifique e que satisfaça totalmente a justiça de Deus por nós. E na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 19, a declaração é, o destino deles, desses que buscam salvação em si mesmos, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, não há preocupação na vida espiritual, é só com as coisas terrenas. É fácil a pessoa que está nessa condição, ela se perder totalmente, porque ela vai viver somente para o seu próprio bem-estar. E isso vai levar ela por caminhos que não dá para a gente imaginar aonde isso pode lançar uma pessoa. Sim, nós precisamos de Cristo. E por fim, irmãos, alguns buscam na religião. Nem mesmo na lei de Deus nós devemos buscar, mas somente em Cristo. A lei, ela serve para nos apontar o pecado, né? Mas nós só devemos buscar em Cristo. Veja Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Tá? E Colossenses 1:19-23. Já vamos terminar. Colossenses 1:19-23 diz: porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Você já encontrou pessoas que são inimigos no entendimento? Tem várias, né? Pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis. Inculpáveis, irmão. A culpa corrói. Confesse a ele todos os seus pecados, e ele tem poder eficaz de te perdoar de tudo. E siga a tua vida leve. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. É os que permanecem na fé, é os que perseveram, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Conclusão, irmãos: o justo viverá pela fé. Mude pela renovação da sua mente. Só há um Salvador e nós precisamos dele. E este Salvador, ele movimentou muitas coisas espirituais e terrenas para alcançar você em especial. Ele nunca erra o alvo. Para alcançar você em especial. Padronizado, personalizado. Vede com que grande amor Deus vos amou. A nossa resposta para ele será qual? Negligência e ingratidão ou gratidão absoluta? Obrigado, Jesus. Só existe um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 270. Hino 270. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, mas venho como estou. As minhas culpas grandes são,
mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render. Aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sim, venho agora, Redentor. Só tu, Jesus, és meu Senhor. Ó, vem salvar em teu amor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Convido a sua amada igreja que se coloque em pé. Vamos buscar uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção estará encerrado o nosso culto. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, e te cultuamos com muita gratidão, Deus, porque o Senhor veio nos encontrar, ó Deus. O Senhor veio nos buscar, o Senhor veio nos proteger, nos salvar, ó Deus. O Senhor veio nos tirar, ó Deus, das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor, nos dar a tua providência, a tua proteção, a tua graça, a tua paz, preparar-nos lugar, ó Deus, no seu lar eterno, Pai, no seu paraíso de delícias e de paz e alegrias intensas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou da condenação eterna através de Cristo. E nós professamos que sim, Cristo é o nosso único Salvador, e nós não queremos outro, e nem sequer existe um outro que possa nos salvar, porque Cristo é maior do que os céus. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse grande amor que o Senhor demonstrou por nós. Obrigado pelo teu perdão, Deus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Muito obrigado, Deus. Despeça-nos em segurança, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na tua presença. Livra-nos de todo mal. Permita também que possamos vencer essa semana. Resolva os nossos problemas, Deus. Dê-nos boas notícias. Permita, Deus, que possamos ser agraciados essa semana. Que tenhamos ainda mais motivos para te louvar, porque nós precisamos das tuas bênçãos. Nós precisamos de fato dos teus cuidados. E somos felizes, Deus, porque de fato o Senhor cuida de nós. Senhor, pedimos pelos que estão enfermos, o seu Dirã, a irmã Célia, o Renato. Pedimos a tua providência, Deus, se for da tua vontade a cura. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. Abençoe a nossa igreja, Deus, dê-nos o teu crescimento, a tua paz.
Permita que possamos continuar sempre em fidelidade a Te servir, ó Deus. Toque o coração das pessoas, Deus, que por um motivo ou outro estejam afastados da comunhão, para que possam regressar. Nós lhe pedimos também, Deus, que o Seu amor nos inunde, Deus, e que nós possamos ser luz, Deus, aonde o Senhor nos colocou. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades para que possam fazer leis mais justas. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Os irmãos podem sentar, está encerrado, irmãos.